Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Fei se moveu rapidamente e logo chegou ao fim do corredor, e sua visão imediatamente se ampliou. Uma dimensão incrivelmente grande apareceu na frente de Fei, e o primeiro olhar deu às pessoas uma ilusão, era quase como se tivessem saído do labirinto para o exterior através do corredor. Esta era uma dimensão muitas vezes maior do que a cidade dos heróis. Não havia limites quando Fei olhou para cima, e tudo o que ele podia ver era um reino escuro como o breu. No entanto, com uma luz fraca vinda de uma fonte desconhecida, Fei pôde ver que havia na verdade uma torre branca semelhante a uma pirâmide com cerca de 500 a 600 metros de altura que estava a 1000 metros de distância deles. A base da pirâmide tinha mais de 1000 metros, e gradualmente se tornou menor em direção ao topo, que não tinha mais do que 1 metro de largura. No geral, era de uma cor branca assustadora e também estava piscando levemente com uma chama cor de orquídea. A cena inteira tinha uma sensação estranha e de horror que não podia ser descrita. Um fluxo de chamas elementais caóticas brilhou e disparou direto da varinha curta na mão de Fei. No segundo seguinte, asas batendo soaram, e um corvo gigante preto como breu com asas de mais de 1 metro de largura apareceu de repente acima da cabeça de Fei. Ele circulou algumas voltas sobre a cabeça de Fei, pousou em seu ombro e então intimamente gorjeou algumas vezes ao lado das orelhas de Fei, como se uma criança estivesse brincando com seus pais. Fei sorriu e brincou um pouco com o corvo, e então falou algumas palavras em uma linguagem muito misteriosa. O corvo piou alegremente, então bateu suas asas e voou mais e mais alto. Ele rapidamente desapareceu na escuridão acima de suas cabeças. Os 3 lobos brancos gigantes também receberam a ordem de Fei e rapidamente saltaram para a dimensão distante para começar a procurar em todos os lugares. Então Fei começou a olhar tudo cuidadosamente. Esta dimensão não era completamente escura, a estrutura em forma de pirâmide à distância emitia uma luz fluorescente tênue, e também havia muitas fendas finas no chão sob o pé de Fei. Cada uma tinha aproximadamente a largura de um punho, criando uma aparência geral de teia de aranha finamente feita. Essas fendas eram muito profundas, e também havia chamas vermelhas tênues por baixo que forneciam alguma luz para esta dimensão misteriosa e grande. Com essas fontes de luz fracas, Fei começou a observar cuidadosamente o ambiente ao seu redor. Logo, ele percebeu que era muito diferente do corredor simples de antes. Nesta dimensão, finalmente havia vestígios de edifícios. Havia muitos pilares de pedra gigantes de 10 metros de diâmetro deitados no chão e em pé. Havia algumas linhas simples descendo pelo pilar, que eram obviamente esculpidas manualmente. Havia também muitos estilos de pilares, alguns tinham o formato de um losango, alguns como um cilindro e alguns como um quadrado. Cada pilar tinha pelo menos 20 a 30 metros de altura. Um completo pesaria pelo menos mais de dezenas de milhares de quilos, e eles estavam esparsamente distribuídos na dimensão. Se observados com cuidado, pode-se ver que eles estavam realmente dispostos em um padrão muito estranho. Era apenas o suficiente para cercar a assustadora pirâmide branca no meio. Fei examinou cuidadosamente esses pilares magníficos e logo encontrou algo estranho. Todos os pilares caídos na terra tinham sido derrubados por algum grande poder. Alguns estavam quebrados em muitas seções após atingirem o chão. Estavam cobertos de arranhões de espadas e muitos também pareciam vir de animais. Fei até encontrou algumas marcas óbvias de punhos em vários pilares de pedra. A pedra da qual esses pilares foram feitos era muito resistente. Era um tipo que Fei nunca tinha visto antes. Ele se transformou no modo urso gigante, concentrou toda a sua força e lançou um golpe de palma no pilar de pedra. O druida nível 21 já tinha o poder do nível 3 estrelas do pináculo, e a força até dobrou depois de assumir a forma de urso, o que era equivalente ao nível inicial de 5 estrelas. Essa força já era incrível, mas o que o surpreendeu ainda mais foi que o golpe de palma nem deixou um leve amassado no pilar de pedra. O que? Fei respirou fundo. Essa descoberta lhe deu um grande choque. Parecia que alguém teria que ser pelo menos uma elite de 6 ou 7 estrelas para deixar uma marca no pilar de pedra. Quem poderia ter deixado essas marcas? Obviamente, as inúmeras marcas de armas e marcas de punho no pilar não foram deixadas ali por uma única pessoa. Isso significava que havia inúmeras elites de 6 ou 7 estrelas que lutaram uma batalha caótica que tipo de lugar poderia ser esse? Carregado de dúvidas, Fei continuou olhando ao redor, e quanto mais olhava, mais assustado ficava. Isso porque nos pilares de pedra mais distantes, ele continuou a encontrar mais vestígios de batalhas, e alguns pilares de pedra gigantes foram até mesmo cortados ao meio por alguém e caíram no chão. Para ser capaz de deixar tal dano, que tipo de mestre poderia fazer isso? Elites da classe Lua? Lorde da classe Sol? A complexidade deste caso parecia ter ido muito além das expectativas de Fei. Nesse momento, ele ouviu uma onda de chiureios de corvos. Fei concentrou sua mente e mudou sua visão para o corvo. Instantaneamente, ele viu um campo de rochas montanhosas escarpadas aparecer diante de seus olhos, cobrindo toda a área acima de sua cabeça.
Fei comandou o corvo para voar alguns milhares de metros em todas as direções, mas ainda havia quantidades ilimitadas de rochas, como uma cúpula gigante invertida de rochas acima de sua cabeça. Fei não adivinhou errado, ainda está em algum lugar subterrâneo, ou um espaço na encosta de uma montanha gigante. Surpreendentemente, as profundezas do corredor eram, na verdade, um mundo assim. Fei observou o ambiente ao redor acima de sua cabeça mais uma vez, e sua visão finalmente se fixou na magnífica Torre Branca no centro deste mundo. Talvez houvesse mais pistas ali. Entretanto, quando Fei se aproximou lentamente da Pirâmide Branca, ele gradualmente começou a perceber que algo estava errado. A chama cor de orquídea na Pirâmide Branca não tinha o menor calor, era na verdade, um fio. Fei ficou surpreso, e ele rapidamente andou em direção à Pirâmide Branca gigante e deu uma olhada mais de perto com a ajuda da chama. Ele ficou imediatamente chocado, como isso era uma torre branca gigante. Na verdade, era uma pilha grossa de esqueletos. Essa estrutura em forma de pirâmide com cerca de 700 a 800 metros de altura era na verdade uma montanha de ossos formada por incontáveis esqueletos sendo empilhados. Fei sentiu apenas um calafrio atrás da espinha. Era como se uma mão fria e invisível estivesse sentindo levemente suas costas, e todos os seus pelos estavam arrepiados. Todos aqueles filmes de terror de zumbis que Fei assistiu em sua vida passada voltaram à sua cabeça. Uma montanha gigante de ossos. Quantos esqueletos seriam necessários para completá-la? Provavelmente nem era possível construí-la, mesmo depois de matar dezenas de milhares de pessoas. Depois de se acalmar um pouco, Fei continuou olhando. Mas quanto mais ele olhava, mais aterrorizado ele ficava. Fei descobriu que os esqueletos dos quais essa montanha era feita eram excepcionalmente duros, e eles não podiam ser nem mesmo esmagados pela força de Fei como se fossem aço branco refinado. Além disso, a pilha de ossos estava muito bem organizada, como se as camadas de ossos brancos tivessem sido cuidadosamente empilhadas por alguém e firmemente inseridas na montanha dos ossos. Ela emitia uma aparência cheia de harmonia arquitetônica e artística. Não havia a menor partícula de poeira nos ossos. Era tão lisa quanto nova, esta não era absolutamente uma formação natural. Parecia ter sido construída artificialmente. Será que essa montanha de ossos foi construída há pouco tempo? Isso não significa que também há outras pessoas ou organismos vivendo aqui. Com essa ideia surgindo em sua mente, Fei sentiu outra onda de suor escorrer por suas costas. Ele correu rapidamente pela montanha de ossos, mas não encontrou nenhuma escada que pudesse levá-lo ao topo, nem encontrou nenhuma brecha ou passagem. Ele cerrou os dentes, mudou sua visão para a visão do corvo gigante novamente e então ordenou que ele circulasse a montanha muitas vezes. No entanto, nada foi encontrado. Para ser capaz de construir uma montanha como essa são necessários pelo menos dezenas de milhares de anos de trabalho, e é impossível não deixar rastros. Isso é realmente estranho. Depois de gastar mais uma hora, Fei subiu pessoalmente no topo da montanha dos ossos para olhar, mas ele ainda não conseguiu descobrir a existência de nenhum organismo vivo. Mas durante esse processo, ele também fez uma nova descoberta. Esta montanha de ossos não era inteiramente composta de esqueletos humanos. Durante o processo de escalada, Fei também notou alguns ossos completos que eram maiores que 30 a 40 metros. Obviamente, foram deixados para trás por alguma criatura gigante após a morte. Embora não houvesse um único cadáver completo na montanha de ossos, além desses ossos gigantes, Fei também encontrou muitos esqueletos que claramente não eram humanos. Alguns eram extremamente delgados, enquanto outros eram muito robustos. No entanto, esses esqueletos tinham as mesmas características. Eles eram extremamente resistentes, e Fei não conseguia nem encontrar um único pedaço que pudesse quebrar com sua força atual. Havia apenas uma explicação para esse fenômeno. A força dos donos desses esqueletos deve ter sido super-elites que excederam os guerreiros de nível estrela, porque apenas guerreiros tão fortes seriam capazes de cultivar os ossos em seus corpos para serem ainda mais duros que aço. Além disso, mesmo depois que eles morreram e sua carne apodreceu, seu esqueleto ainda poderia ser preservado por milhares de anos, ao contrário do esqueleto das pessoas comuns que se tornaram frágeis depois de apenas algumas décadas. Essa conjectura fez Fei quase repensar sua própria percepção. Em outras palavras, os ossos brancos que foram empilhados nesta montanha eram na verdade super-elites que os superaram. Mas a questão era onde ele poderia encontrar tantas super-elites? Para ser capaz de empilhar uma montanha deste tamanho, eram necessárias mais de dezenas de milhares de cadáveres, mais de dezenas de milhares de super-elites poderiam ter morrido aqui? Como isso era possível? Mestres naquele nível podiam ser contados com uma mão no Império Zenith. Este era simplesmente um túmulo de super-elites. Fei puxou um osso de facão de 2 metros de comprimento de alguma criatura desconhecida, casualmente balançou no ar 2 vezes, o que fez com que ele liberasse uma forte explosão de som que perfurou o ar. Então, Fei pulou e cortou com o osso em direção a um pilar de pedra à distância. Inesperadamente, ele fez uma faísca, semelhante a quando 2 metais colidem. Ele estendeu a mão e sentiu o osso em sua mão e murmurou: "Isso é incrível."
Este osso pode ser usado para fazer armas. Se todos os soldados na cidade de Chambord pudessem ter um osso como este em suas mãos, poderia ser equivalente a segurar armas de nível divino. Fei de repente percebeu que o valor desses ossos era astronômico. A ganância das pessoas não diminuía nem um pouco diante do desespero, sem mencionar que se tratava de Fei, e a situação ainda não tinha chegado a esse ponto. Quase no instante seguinte, o ataque começou. No momento em que Fei pensou que esses ossos poderiam ser armas de nível divino, seus olhos brilharam. Ele não hesitou em começar uma busca frenética. Logo, centenas de ossos que pareciam facas, lanças ou espadas foram retirados da montanha e colocados ordenadamente no chão. Agora, o único problema era como entregar esses tesouros. Embora esses ossos fossem apenas uma gota no oceano para a Montanha dos Ossos, se fossem trazidos para a cidade de Chambord, seriam o suficiente para armar todos os soldados da cidade. Se houvesse soldados suficientes, os ossos desta montanha seriam o suficiente para armar um regimento de mortos-vivos de 1 milhão de homens. Fei tinha pensado sobre isso antes, já que esse labirinto subterrâneo de pedras era a relíquia dos deuses e demônios marcada naquele mapa misterioso. Então aqueles restos mortais eram muito provavelmente soldados e generais da raça dos deuses e da raça dos demônios que foram mortos durante aquela batalha. No entanto, ainda havia algo difícil de ser explicado aqui. Obviamente, isso era apenas uma pequena parte de toda a relíquia dos deuses e demônios, mas muitos cadáveres foram descobertos aqui. De acordo com a memória que Fei tinha sobre a relíquia dos deuses e demônios e a gigantesca guerra dos deuses e demônios que foi registrada em pergaminhos históricos, algo não batia. De acordo com os registros da família real, no passado a população de ambas as raças era limitada. Era absolutamente impossível para ambas as raças investirem dezenas de milhares de soldados em uma batalha. De acordo com a maioria das histórias registradas de batalhas entre deuses e demônios, essas duas raças que estavam no topo da pirâmide racial eram mais propensas a lutar como líderes, comandando todos os tipos de clãs e raças subsidiárias para lutar por elas. De acordo com as lendas, essas raças subsidiárias não eram as melhores raças lutadoras, o que significava que esses restos poderiam muito provavelmente ser os restos dessas raças subsidiárias. Isso foi chocante demais para Fei. A força média de combate dessas raças medíocres, registradas nos livros de história, poderia ter atingido o mínimo de guerreiros de nível 6 a 7 estrelas, ou até mesmo excedido o nível de estrela e o nível da lua para soldados ainda mais fortes. Isso foi inacreditável. Tal força, se colocada no continente de Azeroth, poderia varrer todos os grandes impérios. Mas agora, eles eram apenas um monte de ossos. Depois de escolher os ossos que poderiam ser usados como armas, Fei finalmente estava um pouco exausto. Desde que pisou no portão de ferro preto até agora, já tinham se passado pelo menos 20 horas. Ele pensou por um segundo, cancelou a invocação do lobo gigante branco e do corvo preto, pegou mais alguns pedaços menores de ossos e os colocou em seu inventário. Então, ele abriu um portal de teletransporte azul celeste e entrou no mundo de Diablo. O céu no mundo Diablo estava ficando mais claro. Fei foi primeiro encontrar a sacerdotisa Cara no canto sudeste do acampamento e a seguiu para aprender os princípios mágicos de farmácia, remédios herbais e pergaminhos mágicos como de costume. Depois que a habilidade de aprender foi nivelada, Fei pôde aprender essas coisas sem esforço. A sacerdotisa Cara só precisava repassar tudo brevemente uma vez e Fei seria capaz de entender rapidamente os pontos-chave como se já tivesse aprendido antes. Se não fosse por seu hábito de ser descuidado e distraído, ele já teria se tornado um farmacêutico qualificado ou fabricante de pergaminhos agora. Sacerdotisa Cara, tenho algo estranho aqui. Você consegue identificar o que é? Durante o fim de sua sessão de estudo, Fei tirou um pequeno pedaço de osso que ele pegou da Montanha dos Ossos para o mundo Diablo e o passou para a sacerdotisa Cara. Com um pouco de sorte, Fei pensou que talvez a Cara pudesse identificá-lo para ele. Isto é. Sacerdotisa Cara pegou o pedaço de osso com um rosto calmo, examinou-o cuidadosamente na palma da mão e silenciosamente o sentiu. Ela teve uma mudança repentina na expressão e exclamou: "Isto é realmente os restos do demônio? Meu senhor, mestre Fei, como você pode possuir tal coisa? Onde você o encontrou? Você tem mais disso? Restos do demônio?" Um nome tão maligno fez Fei ter um mau pressentimento. Ele raramente via a sacerdotisa Cara com uma expressão tão surpresa e perguntou: "Sacerdotisa Cara, essas coisas podem ser muito assustadoras?" A Cara olhou animadamente enquanto balançava a cabeça. "O dono desses restos mortais é realmente muito assustador. É uma existência terrível e maligna que absolutamente não poderia ser tolerada pela luz dos deuses. Mas, os restos mortais deixados para trás após sua morte são, na verdade, ingredientes mágicos muito preciosos. O pedaço de osso que você me deu deveria ter sido tirado do corpo de um demônio extraordinariamente poderoso, e sua força já excedeu em muito sua imaginação. Nem mesmo Andariel poderia igualar 1/100º de seu poder. O osso deixado para trás por um demônio em tal nível é um ingrediente mágico extremamente precioso e poderia ser usado para forjar armas mágicas poderosas.
Depois de moê-lo em pó de osso, ele também poderia ser usado para fazer pergaminhos e poções mágicas. Mas então, a sacerdotisa suspirou um pouco tristemente. Infelizmente, este é apenas um pequeno pedaço, e seria tão bom se houvesse um pouco mais. Fei sorriu orgulhosamente e tirou um resto um pouco maior do inventário de seu personagem. Você tem mais? Os olhos da sacerdotisa cara se arregalaram. Fei então pegou um ainda maior. Tem mais. Outro foi retirado. Quantos mais você tem? Tire tudo, rápido. Como líder espiritual do acampamento das mercenárias pelos últimos 100 anos, quando a cara já havia reagido assim antes. Mas naquele momento, a cara estava à beira de enlouquecer após ser seduzida pelos ossos de Fei um por um. Suas mãos ossudas agarraram Fei e desesperadamente começaram a sacudi-lo porque esses restos demoníacos eram realmente muito importantes. Se houvesse o suficiente, então a força do acampamento das mercenárias aumentaria em um curto período de tempo, e eles nunca teriam que se preocupar com outros monstros demoníacos da natureza selvagem os incomodando. É só isso, é só isso. O inventário do personagem continha apenas cerca de 5 a 6 pedaços de restos da Montanha dos Ossos, e agora que tudo foi retirado, Fei sorriu e estendeu as mãos. O rosto da sacerdotisa cara ficou sombrio, pois ela estava um pouco decepcionada. Mas logo quando ela viu os 5 a 6 restos mortais do demônio, ela ficou animada novamente. Ela pensou que poderia ter sido um pouco gananciosa demais. Com restos mortais do demônio tão preciosos, apenas essas poucas peças já eram uma riqueza enorme. Como ela ainda poderia esperar mais? Fei deu uma risadinha, e bem quando ele estava prestes a contar a cara a existência da Montanha dos Ossos. Eu entendi agora. A risada louca e característica do velho de barba branca Caim ressoou por todo o acampamento das mercenárias. Uma figura correu em direção à tenda de Akara. Era de fato o velho Caim em seu estado insano. Ele segurava alguns livros finos em suas mãos. Seus velhos braços e velhas pernas estavam correndo tão rápido que quando ele chegou à tenda, ele hesitou um pouco. Mestre Fei, você está aqui também? Bom demais, eu descobri completamente a diferença entre o continente mercenário e o sistema mágico do mundo promissor. Se não estou errado, os dois sistemas mágicos são essencialmente a mesma coisa. Olha, eu desbloqueei o anel de inventário, e isso é o que eu encontrei lá dentro. Fei pegou os livros nas mãos do velho Caim e olhou de perto. Estava tudo escrito no texto do continente de Azeroth. Chama feroz destruidora de cidades? Orientação dos mortos-vivos? Explosão de piso de lava? Asas de chama? Estrangulamento da língua de fogo? Fei deu uma olhada rápida naqueles livros, eles eram principalmente pergaminhos de habilidade mágica de fogo, com alguns pergaminhos de habilidade mágica de mortos-vivos de baixo nível. Este mago de elemento madeira de 4 estrelas Evans parecia ter guardado muitas coisas boas. Há muitas coisas dentro do anel, dê uma olhada você mesmo. O velho Caim abriu a palma da mão e entregou este anel que estava cheio de tesouros para Fei sem hesitação. Então, ele olhou para o lado, viu os ossos brancos na mão de Akara e hesitou um pouco. De repente, ele pensou em algo. Parecia que ele também reconheceu o resto do demônio. Com choque, ele pegou um pedaço e começou a esfregar e observá-lo cuidadosamente. Este velho era exatamente como Albert Einstein, ele era um louco por pesquisas científicas. Fei pegou o anel de armazenamento. Depois de ser modificado pelo velho Caim, o exterior do anel já havia se transformado um pouco. Como uma lagartixa que nadava rapidamente em volta do seu dedo, ele parecia muito confortável, apesar de não ter o menor efeito na flexibilidade dos seus dedos. Ele também protegia o seu dedo. Consumindo um pouco de mana, Fei podia ver a dimensão gigante dentro do anel como ele desejava. Era como uma câmara de pedra que tinha pelo menos 100 metros cúbicos. Estava empilhada com coisas, mas ainda de forma organizada. Havia cerca de 400 a 500 de todos os tipos de pedras de feiticeiro, alguns equipamentos mágicos estranhamente projetados e algumas outras necessidades como comida e roupas. O que mais atraiu Fei foi o suprimento abundante de livros, energia e pergaminhos mágicos. Eles estavam todos empilhados no canto como uma pequena montanha. A quantidade desses livros e pergaminhos já havia cedido em muita coleção real na cidade de Chambord. Os mágicos eram frequentemente chamados de bibliotecas móveis na terra de Azeroth, e parece que eles eram realmente dignos desse título. Embora Evans fosse apenas um mágico de 4 estrelas, ele era de um super-império e era um discípulo do famoso feiticeiro Ferdinand, então os pergaminhos que ele carregava eram naturalmente valiosos e raros. Isso é perfeitamente pontual. O que a cidade de Chambord mais precisa agora são todos os tipos de energia e pergaminhos mágicos. Fei tocou o anel em forma de lagartixa e pensou surpreso. A capacidade de armazenamento deste anel é 100 vezes maior do que o inventário do personagem. Com isso, agora posso trocar itens em larga escala entre o mundo de Diablo e o mundo real. Naquela época, não havia muitas pessoas no acampamento das mercenárias.
Depois que as 3 habilidades divinas de Fei subiram de nível com a recompensa de conclusão de nível, ele agora podia realizar teletransporte em tempo real em local fixo. Ele só precisava consumir um pergaminho de retorno da cidade e definir uma marca mágica simples na Cidade dos Heróis, e então ele poderia teletransportar pessoas do mundo Diablo para a Cidade dos Heróis sem nem mesmo estar lá. Neste momento, a mercenária-chefe Caixa e a ferreira Charcy, assim como algumas outras mulheres, foram teletransportadas para a Cidade dos Heróis por Fei para participar da construção e defesa da cidade de Chambord. Pensando naquela montanha de ossos dentro da relíquia dos deuses e demônios, Fei entendeu que seu valor suprimiu a excitação em seu coração. Com uma mudança de pensamento, ele saiu do mundo Diablo e então usou a habilidade de Deus Invocação e teletransportou diretamente a sacerdotisa Cara e o velho pervertido Caim para a dimensão gigante e misteriosa em frente à montanha de ossos. Isto é, a sacerdotisa Cara viu a montanha à sua frente e ficou sem palavras devido ao choque. Como isso é possível? O miserável Caim também ficou atordoado a ponto de não conseguir falar. Então, ele enlouqueceu de tanto rir. Ambos gritaram ao mesmo tempo e se entreolharam, como se um vagabundo faminto tivesse acabado de ver um porco assado no churrasco. Ambos eram muito bem informados e tinham uma compreensão muito melhor sobre o valor desta montanha. As mãos de Akara tremeram enquanto ela esfregava avidamente cada pedaço de osso branco, como se sentisse a mão de Deus. O velho pervertido abriu a boca diretamente e começou a tentar morder o osso branco. Os dois velhos ficaram completamente loucos. Espere um segundo, eu tenho uma coisinha para te lembrar também. Pelo que eu sei, esses ossos são extremamente duros. Como Fei disse, ele mudou para o modo bárbaro e convocou as espadas duplas roxa e verde. Ele cortou um osso para mostrar o que estava dizendo. Esse golpe poderia facilmente ter matado um guerreiro de 3 estrelas, mas nem mesmo uma marca branca no osso. Veja, como poderíamos forjá-los em itens? Ou como poderíamos moê-los em pó de osso? Uma expressão de "você é burro" apareceu no rosto da sacerdotisa Cara. Ela estava apenas animada. Ela disse sem nem mesmo virar a cabeça para trás. Você poderia forjar esses restos de demônios se você usasse ferramentas e métodos regulares. No entanto, Sr. Fei, você esqueceu? Você derrotou o paladino caído Griswald e recuperou o martelo mágico de Charcy. Este martelo tinha poder divino e poderia ser usado para forjar esses ossos. O martelo de Charcy? Fei estava muito animado. Se esse fosse o caso, então seria incrível. Ele poderia minerar e usar toda essa montanha de ossos. Depois que ele pensou nisso, ele não conseguiu mais esperar. Ele usou diretamente a habilidade milagrosa Invocar e convocou a ferreira Charcy que estava forjando armas com os ferreiros de Chambord no Castelo dos Heróis para este espaço misterioso. Uau, que lugar é esse? O cabelo ruivo de Charcy estava preso em um rabo de cavalo. Depois que ela olhou rapidamente ao redor, seus olhos se fixaram na montanha de ossos não muito longe. Choque e intimidade apareceram em seus olhos apaixonados quando ela disse: Isso é estranho, porque eu sinto que estou muito familiarizada com essas coisas. O que são essas coisas? Ossos? Fei riu enquanto tirava um osso de uma criatura desconhecida, tinha cerca de 1 metro de comprimento e 20 centímetros de largura. Ele o colocou em uma pedra plana e acenou para Charcy. Venha, 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 experimente seu martelo, vamos ver se ele consegue quebrar esse osso. Após um golpe, os pedaços de osso voaram para todas as direções. Os olhos de Fei quase saltaram para fora de suas armações. Era inacreditável. Esse golpe simples tinha esmagado o osso que Fei não conseguia nem deixar uma marca em pedaços. Isso era mágico. O martelo de Charcy parecia o contra-ataque perfeito para esses restos de demônios. Depois de comprovar o efeito desse martelo mágico, o resto veio fácil. Fei estruturou suas palavras e contou cuidadosamente tudo o que sabia sobre as ruínas míticas para Cara e o velho Caim. O que fez Fei se sentir estranho foi que, após uma breve surpresa, eles deixaram o que Fei considerava importante e misterioso de lado e começaram a inundar Charcy com informações sobre o valor e o efeito desses restos de demônios. Parecia quase que eles queriam que Charcy imediatamente forjasse essa montanha de ossos em vários itens mágicos de poder. Claro, antes disso, eles importunaram Charcy para que ela moesse um pouco de pó de osso desses restos de demônios, usando seu martelo mágico para que pudessem fazer mais pesquisas e hipóteses. Durante esse processo, Charcy também se acostumou lentamente a usar seu martelo mágico para forjar esses ossos. Forjar ossos era bem diferente de forjar ferro e metais. Se você for um pouco mais forte, o osso imediatamente se quebraria em pedaços, e não se formaria no formato que você tem em mente. Depois de ver Charcy esmagando centenas de ossos em pedaços, um golpe após o outro, a sacerdotisa e o velho Obsceno sentiram como se seus corações estivessem se partindo em pedaços também. Foi uma sorte que ainda houvesse uma montanha de ossos sobrando, caso contrário, eles definitivamente tentariam chutar a bunda de Charcy. Depois de meia hora, uma linda espada de osso foi forjada. Fei a pesou em sua mão, era muito leve, e a lâmina era muito grossa.
A espada tinha cerca de 1 metro de comprimento e cerca de 5 dedos de largura. Parecia ser boa para cortar, mas Fei sentiu que não poderia causar muito dano. Mas depois que Fei golpeou a espada levemente na rocha, uma marca profunda de 3 centímetros foi deixada na rocha que era muito dura e firme. Fei ficou tão surpreso que sua boca se abriu subconscientemente. De sua impressão inicial, ele sentiu que apenas um guerreiro de 7 ou 8 estrelas poderia deixar uma marca nessas rochas. A nitidez dessa espada estava além da imaginação de Fei. Vou ficar com essa espada por enquanto. O rei não corou nem um pouco quando disse isso. Ele pegou a primeira espada de osso que foi forjada de restos de demônios e colocou-a ao lado da cintura. Nenhuma das 3 pessoas se opôs, afinal, Fei era o líder supremo do acampamento dos Rogue e tinha o direito de usar os melhores itens. Depois disso, Charcy começou a forjar mais itens a partir dos ossos, e a sacerdotisa e o velho obsceno começaram a andar ao redor da montanha de ossos e a observá-la com mais cuidado. Eles queriam encontrar mais informações sobre ela. Se pudessem encontrar a razão de como ela foi formada, seria ainda melhor. As 3 pessoas do mundo de Diablo ficaram com todo o trabalho, e Fei, que foi quem encontrou este lugar, agora não tinha mais nada para fazer. Mas como nenhum outro item neste espaço misterioso foi capaz de fazê-lo se interessar, Fei usou invocar e conseguiu algumas mercenárias que eram bem fortes para proteger o espaço. Ele então falou com a sacerdotisa e usou um pergaminho de retorno da cidade para gravar uma matriz mágica simples no chão para que as pessoas de Mundo de Diablo pudessem voltar para Mundo de Diablo a qualquer momento. Ele então começou a prosseguir e começou a próxima fase de exploração. Este espaço era realmente grande. Depois que Fei andou para frente por cerca de meia hora, ele só via luzes muito vagas e escuras refletindo na montanha de ossos quando ele se virava. A Cara e Caim não estavam em lugar nenhum. Como se todas as luzes fossem consumidas pela escuridão, o fogo que a Cara acendeu também não era visível. Fei convocou corvos e lobos brancos para protegê-lo, esquerda, direita, frente, trás e acima. Depois de pensar e hesitar um pouco, ele convocou a mercenária Helena. Quando a bela figura de Helena saiu do portal de teletransporte, Fei sentiu como se seus olhos estivessem em algo muito brilhante. Como se depois do que aconteceu na sala de pedra antes tivesse tornado Helena mais bonita e atraente. Fei sentiu um leve aroma, era muito familiar, e fez Fei se lembrar do que aconteceu na sala de pedra. Quando Fei estava se perguntando, ele de repente sentiu como se o espaço escuro estivesse iluminado. Senhor Fei! Helena caminhou até ele enquanto dizia calmamente enquanto olhava para baixo. Fei sorriu. Naquele momento, todo o constrangimento e nervosismo desapareceram. Ele agarrou a mão macia da mercenária naturalmente, sua mão imediatamente sentiu uma sensação suave e fria. Ele andou com Helena em paralelo enquanto dizia: Helena, me chame de Alexander de agora em diante, não me chame mais de Sr. Fei. Helena sentiu como se houvesse 2 fogos queimando em suas bochechas enquanto sentia o calor e o calor saindo da mão de Fei. Alexander! Ela disse suavemente. Por um tempo, nenhum deles falou. A atmosfera era muito calma, mais doce, e eles nem sentiam a passagem do tempo. Depois de não saber quanto tempo, o lobo branco que estava andando na frente gritou. Fei rapidamente acelerou enquanto puxava Helena com ele, o corredor estava finalmente chegando ao fim. Um abismo apareceu a 100 metros de distância deles. O abismo tinha cerca de 100 metros de largura e era tão profundo que Fei não conseguia nem ver o fundo. Ele jogou uma pedra neste abismo e não ouviu nenhum som de pedra atingindo o fundo do abismo depois de mais de 10 minutos. Isto é muito profundo. Fei e Helena engasgaram. Depois de sentir o ar frio e a sensação vinda do abismo, eles deram uma pausa em seu plano de descer o abismo para descobrir mais sobre ele. O abismo era muito frio, e ficaria mais frio à medida que se aprofundasse. Mesmo com a força e o poder de Helena e Fei, eles poderiam congelar em uma estátua de gelo sem chance de sobrevivência. Depois de pensar um pouco, Fei olhou para a parede que estava diretamente em frente a ele. Talvez eles estivessem conectados em um nível mais profundo. Helena quase imediatamente soube o que Fei estava pensando. Ela puxou seu arco enquanto carregava uma flecha. Uma flecha de fogo foi atirada através do abismo. O fogo na flecha imediatamente iluminou a escuridão, e tudo através do abismo ficou visível para Fei e Helena. A parede de pedra do outro lado do abismo era muito plana e semilisa como um espelho, e era tão grande que Fei não conseguia nem ver onde ela encontrava o teto do espaço. O que chocou Fei e Helena foi que essa parede de pedra não era perfeitamente lisa. Depois de olhar mais de perto, havia vários buracos negros na parede, fazendo com que parecesse uma colmeia. Isso fez Fei sentir como se fossem várias feras escondidas no escuro com suas bocas abertas e apenas esperando que suas presas viessem. A atmosfera era escura, sombria e assustadora. Deixe-me ir primeiro, Helena disse. Fei imediatamente puxou o braço dela para trás enquanto ele dizia enquanto balançava a cabeça. Espere um segundo, eu tenho um método melhor. Vamos dar uma olhada melhor na parede primeiro.
Depois que ele disse isso, ele comandou o grande corvo que estava voando sobre sua cabeça para voar em direção à parede de pedra do outro lado do abismo. Ao mesmo tempo, ele mudou para a visão do corvo. Havia dezenas de milhares de buracos e cavernas na parede. Depois de circular ao redor da parede por um tempo, o corvo escolheu uma caverna e mergulhou nela. O que surpreendeu Fei um pouco foi que, depois de entrar na caverna, o que ele, também conhecido como o corvo, viu primeiro foi um corredor que era semelhante ao que ele andou para chegar aqui, não era nem um pouco acidentado ou bruto. Foi claramente criado e consertado por pessoas e não formado naturalmente. Depois que o corvo voou pela caverna e não encontrou nada perigoso, ele voou para várias outras cavernas sob o comando de Fei. Era quase a mesma coisa, todas essas cavernas eram artificiais. Nesse ponto, Fei podia fazer o palpite educado de que as dezenas de milhares de cavernas foram todas escavadas e feitas por humanos ou outras criaturas. Quem eram essas pessoas? E por que elas criariam tantas cavernas nesta parede? Para obter a resposta a essa pergunta, Fei teve que entrar nas cavernas e corredores do outro lado e explorá-los em detalhes. Helena não disse nada. Ela saltou no ar e pousou nas costas do grande corvo. Como uma deusa com suas roupas esvoaçando no ar, ela voou através do abismo e em direção às cavernas do outro lado. Helena era muito magra e era muito leve se tirasse toda a sua armadura. O enorme corvo também tinha uma boa capacidade de carga, então ele foi capaz de carregá-la facilmente. Fei percebeu que Helena queria ir primeiro porque ainda tinha medo de que houvesse algo perigoso nas cavernas. Fei balançou a cabeça ao perceber a intenção de Helena. Ele pegou uma corda longa com uma ponta de lança presa em uma ponta do seu espaço de armazenamento. Ele então balançou a corda com toda a sua força e a jogou para fora. A corda voou instantaneamente em linha reta, e a ponta da lança atravessou a parede de pedra e a esfaqueou profundamente. Depois de um rugido alto, ele usou a habilidade do druida lobisomem. Seu corpo se transformou, ficou mais resistente e correu para o outro lado do abismo correndo na corda. Diferente de lobisomem que aumentou a força e a defesa, ele aumentou sua sensibilidade e agilidade. Portanto, Fei foi capaz de correr muito rápido e muito firmemente na corda. Logo, ele até superou Helena que estava no céu. Depois que Fei chegou a uma caverna perto do local onde a ponta da lança esfaqueou e empacotou as cordas, Helena voou no enorme corvo. O corredor estava escuro como o breu. Fei convocou todo o seu equipamento e colocou um anel que tinha propriedade especial de mais 15 de raio de luz. A visão se iluminou instantaneamente e Fei e Helena puderam ver seus arredores próximos. Fei convocou novamente os lobos brancos e começou a exploração novamente. Depois que todos os 7 personagens passaram pelo estágio de acampamento das mercenárias, Helena recebeu toda a força e poderes mágicos de outros mercenários e agora era capaz de usar todas as 4 propriedades de fogo, relâmpago, gelo e veneno. Talvez tenha sido porque todos os 7 personagens de Fei passaram pelo primeiro estágio, as pessoas do acampamento das mercenárias não ficaram mais surpresas ao ver Fei usando habilidades que os bárbaros não conseguiam aprender. Quando Helena viu Fei invocar o corvo e os lobos brancos, ela não ficou nem um pouco surpresa. As paredes de pedra no corredor ainda estavam muito limpas. Como não havia nenhuma decoração ou inscrição nas paredes, eles não conseguiram nenhuma informação sobre este lugar. Mas depois de caminharem alguns quilômetros, eles tiveram que parar. A estrada à frente deles era bifurcada. E havia mais de uma estrada bifurcada. Depois de toda essa caminhada, eles estavam agora em uma sala de pedra que tinha cerca de 100 metros quadrados de largura. A sala era bem espaçosa, mas estava conectada a 10 corredores desconhecidos. Mas o que fez Fei sorrir foi que finalmente havia algumas estátuas, havia 5 pedras esféricas de tamanhos irregulares que tinham cerca de 1 metro de altura colocadas na ponta de cada braço de uma estrela de 5 pontas que estava desenhada no chão. No meio da estrela, havia uma placa de pedra que tinha cerca de 2 metros de altura. Depois de se aproximar, Fei fez mais descobertas. Havia inúmeras gravuras delicadas e finas no topo das 5 pedras esféricas. Se Fei não adivinhou errado, esta era uma matriz mágica sem precedentes. Os padrões e gravuras eram tão delicados e claros que eles devem ter sido feitos por um mago que estava em um nível de mestre. Todos os padrões e gravuras apontavam para o centro desta pedra, e havia um cone invertido no centro. Parecia que havia algo incrustado no centro das pedras antes, mas já tinha sumido há muito tempo. Quanto mais Fei olhava para esse amassado em forma de cone, mais Fei sentia que o formato era muito familiar. Uma lâmpada de repente acendeu em sua cabeça. Ele tirou uma ametista perfeita, uma gema roxa brilhante que foi processada pelo cubo horádrico. Ele lentamente colocou a gema de baixo para baixo no amassado. Como ele esperava, a ametista perfeita encaixou-se perfeitamente no amassado. Um leve ruído soou de repente. Como se a ametista fosse estimulada por algo, uma nuvem de névoa roxa apareceu ao redor dela. A névoa logo se transformou em chamas, e essas chamas roxas visíveis começaram a fluir através das delicadas gravuras como se estivessem vivas.
Todos os padrões e gravuras nesta pequena matriz mágica estavam cheios do poder mágico roxo crescente. Mas, fora isso, nada aconteceu. Fei olhou para as outras 4 pedras esféricas e descobriu que todas elas tinham uma matriz mágica similar. Embora as matrizes mágicas e os padrões parecessem diferentes, todas tinham um amassado. A única coisa era que Fei não tinha nenhuma outra gema que fosse da qualidade perfeita, e outras gemas de qualidade inferior não conseguiam fazer a matriz mágica nas pedras funcionar quando Fei as encaixava no amassado. A tábua de pedra que estava cercada por todas as 5 pedras menores não mudou nem acendeu. Era uma tábua de pedra sem nenhuma escrita, nem tinha padrões ou gravuras. A superfície dela era lisa como um espelho, e definitivamente não havia existência de nenhum tipo de matriz mágica nela. Depois que Fei olhou para ela em detalhes, ele não conseguiu fazer nenhuma nova descoberta. Exceto as 5 pedras esféricas menores e a tábua de pedra, não havia mais nada na sala de pedra. Fei só podia copiar os conjuntos mágicos das 5 pedras esféricas para uma folha e então começar a exploração novamente. Fei e Helena se entreolharam depois de olharem para os outros corredores de conexão. Parece que temos que testar nossa sorte. Eles suspiraram. Depois de escolher aleatoriamente um corredor, Fei entrou primeiro, e Helena o seguiu de perto. Os dois exploraram esse corredor devagar e com firmeza. Só para garantir, se eles se perdessem, Fei deixaria uma marca de flor na parede de pedra a cada 5 minutos de caminhada. O corredor virava para a esquerda e para a direita, e subia e descia conforme Fei e Helena avançavam. Depois de mais de 10 minutos, uma sala de pedra semelhante à anterior apareceu, e mais de uma dúzia de corredores estavam conectados à sala também. Fei ficou muito surpreso, ele não esperava que isso acontecesse. Esta sala de pedra era exatamente do mesmo tamanho que a outra, e todas tinham vários corredores aos quais estavam conectadas. Também no meio desta sala, havia 5 pequenas pedras esféricas cercando uma placa de pedra lisa. Havia matrizes mágicas gravadas nas 5 pedras esféricas, e as matrizes mágicas eram as mesmas quando Fei tirou a folha onde ele registrou as matrizes mágicas da outra sala de pedra e comparou. Se esta sala não tivesse a marca que Fei deixou, ele teria pensado que eles estavam de volta à primeira sala de pedra. Parece que temos que tentar a sorte de novo. Depois de deixar uma marca no corredor de onde saíram e outra na placa de pedra, Fei escolheu outro corredor. Com os lobos brancos explorando na frente, Fei agarrou a mão de Helena firmemente enquanto eles seguiam atrás firmemente. Mas depois de mais de 10 minutos, o suor começou a escorrer da testa de Fei. Outra sala de pedra com a mesma aparência apareceu no final deste corredor. Tinha 5 pequenas pedras com matrizes mágicas cercando uma placa de pedra, e estava conectada a muitos outros corredores também. Fei sentiu como se estivesse caminhando em um buraco escuro sem fim e não sabia onde ele se conectava. Era uma loucura. Este lugar era como um enorme labirinto onde até os deuses poderiam se perder. Uma sala de pedra após a outra, vários corredores após vários outros corredores. Cada corredor representava uma possibilidade, e cada possibilidade pode significar resultados diferentes. Embora Fei não fosse tão bom em matemática em sua vida anterior, ele sabia que apenas tentar usar a sorte para chegar ao final deste labirinto sob essas condições tinha menos de uma chance em 1 bilhão de sucesso. Eu não deveria continuar assim cegamente. Depois de pensar em algo, Fei rapidamente tomou uma decisão. Ele e Helena voltaram pelo mesmo caminho que pegaram para chegar aqui com a ajuda das marcas, e rapidamente voltaram para a entrada desse labirinto que pegaram para entrar. Fei usou o mesmo truque com a corda e sua habilidade lobisomem para passar pelo abismo frio, e Helena pulou de volta no enorme corvo e voou de volta para o outro lado. Você deveria voltar para a cidade dos heróis primeiro. Mais uma coisa, aqui está um pergaminho de treinamento de energia, por favor, dê para o tio Lampard. Deixe-o ver se ele consegue treinar usando. Fei tirou um livro chamado Punhos de Velocidade Relâmpago de seu espaço de armazenamento em seu cinto e o entregou para Helena enquanto a lembrava cuidadosamente. Mas lembre-se, você tem que explicar claramente ao tio Lampard que eu criei este pergaminho. Embora eu tenha treinado com ele e não tenha encontrado nenhuma deficiência ou problema, você tem que dizer a ele para ter cuidado. Se ele encontrar algo estranho, ele tem que parar o treinamento imediatamente. Este pergaminho de treinamento de energia foi aquele em que Fei adicionou mais alguns canais de conexão de energia após sentir e comparar com como o poder Zen de seu personagem assassino fluía por seu corpo. Fei vinha treinando usando este pergaminho de treinamento revisado por um tempo agora. Embora seu corpo não pudesse armazenar nenhuma energia guerreira, então o treinamento não era útil para ele, mas isso também lhe dava as melhores oportunidades de experimentar os pergaminhos recém-revisados. Ele não bagunçaria nada em seu corpo, como os canais de conexão de energia, mesmo que seus pergaminhos revisados fossem imperfeitos ou completamente lixo. Durante seus experimentos, ele havia alterado e editado o pergaminho muitas vezes. Até agora, ele não conseguiu encontrar mais erros no pergaminho. A razão pela qual ele nomeou este pergaminho Punhos de Velocidade Relâmpago foi porque Fei percebeu que os canais de conexão de energia que ele adicionou eram capazes de aumentar drasticamente a velocidade de ataque.
Ele poderia deixar o usuário atacar tão rápido quanto um raio, e também aumentar a força do atacante algumas vezes. Helena se lembrou do que Fei disse. Ela entrou no portal de teletransporte azul que apareceu do nada e foi para a cidade dos heróis com alguma relutância em sair. Esse era um dos benefícios de aumentar o nível das habilidades miraculosas. Ele não só podia invocar monstros do primeiro estágio acampamento das mercenárias, como também podia teletransportar personagens NPC de um local para outro local não exclusivo do mundo de Diablo. Isso por si só poupou Fei de muitos problemas. Na verdade, Fei poderia até se teletransportar de volta para Chambord usando essa habilidade milagrosa se quisesse. No entanto, ele decidiu não fazer isso e anunciou que não estaria por perto por um mês porque queria permitir que os líderes de Chambord desenvolvessem Chambord por conta própria por um mês. Fei deve dar aos líderes sob ele o espaço e a chance de se demonstrarem. Se ele fizesse tudo perfeitamente sozinho, ele ficaria muito cansado e exausto, e as pessoas sob ele seriam subutilizadas e não teriam a chance de brilhar. Se um reino quisesse ser poderoso e próspero, não poderia depender de um homem. Fei havia construído a base para o crescimento futuro de Chambord, e agora ele queria ver outros líderes e talentos em Chambord crescerem como os shorts de bambu na primavera depois da chuva, ficarem fortes e grandes rápido. Depois de mandar Helena de volta, Fei caminhou na direção da montanha feita de ossos brancos. Ele já havia copiado todos os arranjos mágicos das pedras esféricas para uma folha, e esperava que a sacerdotisa e o velho obsceno pudessem descobrir algo com eles. Ele sentiu que tinha tempo suficiente para fazer mais descobertas sobre este lugar antes de explorá-lo mais. Ou ele poderia usar o cubo orádrico para criar mais algumas gemas perfeitas e ver se conseguia iniciar os arranjos mágicos naquelas salas de pedra. Essa poderia ser a única maneira de sair daquele labirinto. Claro, depois da exploração que durou quase um dia inteiro e uma noite inteira, Fei estava muito cansado, apesar de ser muito forte. Ele precisava descansar um pouco. Fim dos capítulos do 155 ao 158. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!